E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos encerrar o conteúdo sobre a dinâmica lagrangiana hamiltoniana, falando da formulação hamiltoniana da mecânica clássica. Certo? Na aula passada, nós vimos o seguinte: se a energia potencial de um certo sistema não depende das velocidades, ou seja, depende apenas das coordenadas generalizadas, a gente pode escrever as componentes do momento linear de uma partícula em coordenadas retangulares da seguinte forma. Então, a componente π do momento angular vai ser igual à derivada parcial do lagrangiano do sistema em relação à coordenada, ou melhor, a velocidade x e ponto, certo? A gente pode pegar esse resultado aqui e generalizar, substituindo essas velocidades retangulares por velocidades generalizadas e definindo os momentos generalizados. Então, eu posso definir como momento generalizado PJ a derivada parcial do lagrangiano em relação a uma certa velocidade generalizada QJ, certo? Então, eu vou usar esse resultado aqui para reescrever as equações de Lagrange. Então, as equações de Euler-Lagrange elas podem ser escritas da seguinte forma: derivada parcial do lagrangiano em relação a uma coordenada QJ menos a derivada temporal total, a derivada parcial do lagrangiano em relação a uma certa velocidade QJ ponto. Isso aqui deve ser igual a zero. Usando esse resultado aqui, eu posso substituir esse termo entre parênteses pelo momento generalizado PJ. E aí vai aparecer aqui PJ ponto, que é a derivada temporal desse momento PJ. Eu vou ter, então, que PJ ponto deve ser igual à derivada parcial do lagrangiano em relação à coordenada QJ. Então essa aqui vai ser uma das minhas equações de movimento na dinâmica hamiltoniana. Agora a gente pode notar o seguinte: vamos lembrar da definição de hamiltoniano. Então, a definição do operador ou da função hamiltoniana que a gente viu na aula passada é a seguinte: a função h é igual a uma soma em j, esse índice j varre todas as minhas coordenadas generalizadas, né, de qj ponto, que é uma velocidade generalizada, derivada parcial do lagrangiano em relação à velocidade generalizada qj ponto, menos o lagrangiano. Tá? Usando de novo esse resultado aqui, a gente pode reescrever essa definição como h igual a uma soma em j da velocidade generalizada qj ponto vezes o momento generalizado pj menos o lagrangiano do sistema. Como a gente viu, o lagrangiano ele vai ser função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e possivelmente do tempo. Essa dependência com o tempo vai depender, em geral, dos tipos de vínculo que eu tenho ou das equações que fazem a transformação das coordenadas retangulares para coordenadas generalizadas. Então, em geral, eu vou ter que L é uma função dos QJ, dos QJ ponto e do T. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Partindo dessa relação aqui, eu vou dizer que eu posso escrever os meus momentos generalizados em função das velocidades generalizadas. Ou ainda, eu posso escrever as velocidades generalizadas em função dos momentos generalizados. Né? Vou resolver essa equação aqui. Tá? Então, eu vou dizer que as velocidades QJ ponto serão funções das posições, né, das coordenadas generalizadas. Tá? Vou usar um outro índice aqui para não fazer confusão. Dos momentos generalizados associados a essas coordenadas e do tempo. Tá? E aí eu posso escrever esse hamiltoniano aqui como uma função das coordenadas generalizadas, dos momentos generalizados e do tempo. Tá? Então, meu hamiltoniano ele vai ser escrito dessa forma aqui. Vai ser uma função de QP, de QK, desculpa, PK do tempo
e essa função é definida a partir dessa equação aqui. Então, uma soma em J do momento PJ vezes a velocidade generalizada aqui, J ponto, menos o lagrangiano. E eu vou colocar explicitamente aqui que o lagrangiano é a função das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e do tempo. Então, o meu L vai ser função de QK ponto e do tempo, certo? Então, estou deixando isso explícito, essa dependência de cada uma das minhas funções aqui, tá? O que eu vou fazer agora vai ser calcular o diferencial dessa função hamiltoniana aqui, tá? Então, vamos apagar o quadro e a gente volta. O que eu vou fazer agora é calcular um diferencial total da minha função hamiltoniana, tá? Então, eu quero calcular a quantidade dH. Eu vou primeiro partir dessa expressão aqui, que me diz que o hamiltoniano é função das coordenadas generalizadas, dos momentos generalizados e do tempo. Então, esse diferencial total pode ser escrito da seguinte forma: é uma soma em K, que é o número de graus de liberdade que eu tenho, né, a derivada parcial do hamiltoniano em relação a uma de suas variáveis, por exemplo, QK, vezes a variação dessa variável, dQK, mais derivada em relação a outra das variáveis, pk vezes dpk, e aí somando em todos os valores possíveis para k aqui, mais derivada parcial do hamiltoniano em relação ao tempo vezes a variação dessa variável temporal que eu tenho aí. Tá? Então isso aqui é uma maneira de escrever o diferencial total dessa função hamiltoniana, considerando que ela é uma função dos QK, dos PK e do tempo. Mas outra coisa que eu posso fazer é o seguinte: olhar para essa expressão aqui que define o hamiltoniano, olhar para o lado direito dessa expressão. Aqui eu tenho as seguintes variáveis, né? Os momentos generalizados, as velocidades generalizadas, as coordenadas generalizadas e o tempo, né? O que a gente assumiu é que essas velocidades generalizadas aqui são funções dos momentos e das coordenadas. Tá? Então a gente meio que consegue eliminar essa função, essa dependência com as velocidades. Mas por um momento eu vou pensar que eu não quero fazer isso e vou olhar para o diferencial total considerando essas quatro variáveis. Aí eu vou ter o seguinte, né? Que esse meu diferencial dH aí, ele pode ser escrito como, de novo, uma soma em todo K aqui, da derivada dessa função em relação a um dado pk, vezes a variação em pk. Né? Então, se eu derivar isso aqui em relação ao momento, eu vou ter simplesmente que j ponto vezes d, j não, d, qk ponto vezes dpk, derivando em relação à velocidade. Eu tenho mais aqui pk vezes dqk ponto, e aqui eu também tenho uma dependência com a velocidade, então menos derivada parcial do lagrangiano em relação a dqk ponto vezes dqk ponto, e por último, derivando em relação às coordenadas generalizadas. A única dependência que eu tenho aqui com as coordenadas vai ser através do lagrangiano, então menos parcial L, parcial QK, vezes dqk. Tudo isso aqui está dentro da soma, e eu ainda tenho mais a dependência temporal, que de novo vai aparecer só aqui no lagrangiano. Então, menos parcial L, parcial T, vezes dt. Tá? Então, mais esse resultado aí eu vou guardar. E esses diferenciais totais aqui, obviamente, tem que ser iguais. O que eu posso fazer agora é usar as relações que eu tenho entre essas derivadas aqui do lagrangiano e os momenta para reescrever essa segunda expressão. Então eu posso notar o seguinte, né, que a derivada parcial do lagrangiano em relação
a uma coordenada QK, isso aqui vai ser igual à derivada temporal do momento PK. E a derivada parcial do lagrangiano em relação a uma velocidade generalizada QK ponto, isso aqui vai ser igual ao momento PK. Então eu posso substituir essas derivadas que aparecem aqui e aqui por essas quantidades. Tá? Aí a minha soma vai ficar o seguinte, o DH, vamos escrever pequenininho aqui, DH vai ser igual, soma em K, primeiro termo ele não muda, né? QK ponto vezes dpk, mais pk dqk ponto. Aí aqui eu vou substituir essa derivada em relação à velocidade qk ponto por pk, então fica menos pk dqk ponto. E aqui eu vou substituir essa derivada do lagrangiano pela derivada temporal do momento pk. Então vai ficar menos pk ponto vezes dqk. Tudo isso aqui dentro da soma, menos ainda o termo parcial L, parcial T, vezes dt. Tá? Então essas quantidades aqui vão se cancelar. Tá? E aí agora eu posso fazer uma comparação entre essa expressão aqui, para o meu diferencial total, e essa expressão aqui. Tá? Então se eu olhar para essas duas expressões, eu vou ver o seguinte. Né? As variações dqk, dpk e dt são independentes entre si. Né? Essas são as variáveis que definem lá o meu hamiltoniano. Então, tudo que acompanhar uma dessas variações aqui, desse lado da expressão, tem que ser igual ao que acompanha lá do outro lado. Tá? Ou seja, se eu olhar tudo que acompanha dpk aqui, é qk ponto. Então, para que essa expressão aqui seja igual a esta, eu preciso que qk ponto seja igual a parcial h, parcial pk. Certo? Então, isso aí é um dos resultados. O outro resultado é o que acompanha dqk aqui tem que ser igual ao que acompanha dqk aqui. Então, parcial h, parcial qk deve ser igual a menos pk ponto. E por fim, eu tenho que parcial h, parcial t deve ser igual a menos parcial l, parcial t. Tá? Agora, essas aqui vão ser as minhas equações canônicas de movimento. Essas aqui são as equações de movimento de Hamilton. Então, se eu conheço o meu hamiltoniano e sei escrever ele em função dos momenta generalizados e das coordenadas generalizadas, eu posso usar essas equações aqui para determinar as equações de movimento do meu sistema. Certo? Então, eu conheço o hamiltoniano, eu sei que a derivada parcial dele em relação ao momento pk vai ser igual à velocidade qk ponto, e eu sei que a derivada parcial do hamiltoniano em relação à coordenada generalizada qk vai ser igual a menos o momento pk ponto. Certo? Então essas aí vão ser as equações de Hamilton.